Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Inicia agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Fundação José Pedro de Oliveira realiza o plantio de 13 árvores na fachada do prédio da Câmara Municipal de Campinas. O vereador Nelson Osseri recebe respostas ao requerimento sobre crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista em Campinas. Comissão Especial de Estudos que analisa e discute a realização de feiras agropecuárias e rodeios recebe advogado como parte da agenda cultural da cidade. E no esporte, Guarani fica no empate com Londrina fora de casa e se afasta do G4. Em Campinas, Ponte Preta perde do Avaí e entra na zona de rebaixamento da Série B. E tem também os resultados do futebol amador, Série Ouro A aqui da cidade de Campinas, tanto masculino quanto feminino. Então já a gente balança as redes e mostra sobre o futebol da nossa cidade. Mas a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e novembro é um mês para refletir, se inspirar nas lutas que buscam a superação do racismo e promover a justiça pela igualdade racial. Aqui em Campinas, existe a Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Confira agora o trabalho que é realizado. Em 2001, foi criada em Campinas a Coordenadoria de Assuntos da Comunidade Negra, chamada hoje de Coordenadoria Especial de Promoção à Igualdade Racial, a CEPIR. Ela nasceu em 2001 como uma coordenadoria de assunto da comunidade negra, né? Porque ela vem do movimento negro, da luta do movimento negro por política pública, né? Então, na gestão de 2001, é criado dentro da prefeitura esse órgão que tem o papel de ser o elo de ligação entre o poder público, a sociedade civil e da sociedade civil com o poder público. E como que é aceito a CEPIR pela sociedade campineira? A CEPIR, ela dialoga com o movimento organizado, né? Nós temos aqui nesse espaço onde nós estamos fazendo a entrevista, inclusive, reúne o Conselho da Comunidade Negra, né? Então, é através desse diálogo com o Conselho da Comunidade Negra, que tem na sua composição a representatividade de 10 entidades do movimento negro, tem a do sindical, sociedade de bairro, universidade. Então, é com eles que nós tratamos, né, diariamente. A CEPIR tem como missão promover uma sociedade antirracista, criando políticas públicas e estimulando a igualdade racial. O trabalho desenvolvido pela CEPIR consiste na criação de políticas públicas de combate ao racismo e toda forma de intolerância. Nós estamos na Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. E no Departamento de Direitos Humanos, aí temos a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Na coordenadoria, eu tenho ali 2 serviços. Um que é o Centro de Referência para Imigrantes, Refugiados e Apátria, e o Centro de Referência na Prevenção, Combate, Racismo e Discriminação Religiosa. O Centro de Referência, como o nome fala, ele é na prevenção e no combate. Então, ele tem o papel de, lá onde nós acolhemos as vítimas de racismo,
né? E lá também que a equipe trabalha com formação. Então é possível escolas, empresa, os órgãos públicos, a secretaria, elas vão até o serviço e solicitam, né, essas formações. Aí nós temos a equipe lá, que é a gestora do espaço, a Jaqueline, que é a pedagoga, tem o psicólogo Gabriel e a Elisângela, que é especialista em relações sociais. E a formação dela é advogada. Então, são essa equipe que acolhe as vítimas, né, e dá a formação e a prevenção tanto do racismo, como do racismo, nós falamos de discriminação religiosa, mas também do racismo religioso. Então, esse grupo que atende isso na Francisco Cricero. Uma discussão que se destaca é o Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Campinas. E o principal encontro que nós estamos tendo aqui, na questão de política pública, é do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então, o município de Campinas hoje ele tem um plano municipal, começou a ser elaborado na conferência de 2017, com a participação de todos os conferencistas, as demandas da conferência, junto com as outras demandas que surgiu no momento que nós fizemos uma consulta pública via internet durante um mês, sentamos, discutimos, saiu o plano, o prefeito sancionou esse plano e criou um comitê permanente de acompanhamento e implantação desse plano, né? E quem faz parte desse plano? Nós temos lá cerca de 16 secretarias, são as secretarias indicam os seus representantes, nós estamos discutindo, né? E vou já aqui, como nós falamos, um spoiler, nesse mês, nós vamos fechar com um evento que iremos apresentar já alguns avanços os que nós tivemos com esse plano. Junto à CEPIR, foi inaugurado em 2009 o Centro Campineiro de Memória Afro-Brasileira, com o objetivo de resgatar, preservar e divulgar a história e a memória da população afrodescendente, que contribuiu para a construção da história de Campinas. O espaço é utilizado para pesquisas e reuniões. A coordenadoria ela fica na Avenida Campos Salles, 427, então é possível visitar. Nós estamos aqui no horário comercial, né, nós ficamos aqui. Temos a última quinta-feira do mês, às 19 horas, a reunião do Conselho da Comunidade Negra. É nesse espaço que a sociedade civil, realiza alguns encontros aqui, né? Nós já tivemos aqui, nós tivemos um encontro de pretos velhos, ou seja, o povo da matriz africana que reuniram para falar dessa entidade, como nós temos aqui a Fraternidade Latino-Americana, que são teólogos negros que vêm aqui para discutir a teologia negra, né? É olhar a Bíblia num olhar negro. Como nós temos a Pastoral Afro também, que vem aqui, ou seja, porque nós falamos de política pública. Então, nós estamos abertos à política pública, o que nós queremos, e como nós temos aí no CR, da questão da religião, nós falamos do diálogo, né? O combate à intolerância, o respeito à religiosidade. Hora das notícias do Legislativo, porque na reunião ordinária de número 68, os vereadores aprovaram, em definitivo, o projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que proíbe manter animais presos em correntes ou assemelhados em Campinas. A parlamentar justificou a proposta. Eu sempre digo que ninguém é obrigado a ter animal, assim como filho, mas se tem que cuidar de forma adequada. E nada justifica você prender um animal acorrentado, onde ele fica sujeito ali à dependência da comida, da água, no frio, passando frio, no calor, passando calor, muitas pessoas não se importam e isso causa danos, né, no pescoço, na dor, incômodo. Então eu acho que não deveria, na verdade, menina, nem precisar fazer uma lei dessa. As pessoas deveriam ter a sensibilidade e a humanidade para ver, não querer para o animal aquilo que não quer para a gente, né? Então eu acho que não cabe mais na sociedade você tratar os animais dessa forma cruel, maus tratos, né? Maus tratos.
De acordo com a proposta, quem acorrentar cães, gatos ou outros animais, em caso de ser estabelecimento comercial, vai ser aplicada a multa de 300 UFICs, unidades fiscais de Campinas, a 4.000 unidades fiscais de Campinas, o que corresponde de R$ 1.344 a R$ 17.921. Em caso de pessoa física, serão aplicadas progressivamente multas de 300 UFICs a 2.000 UFICs, portanto, de R$ 1.344 a R$ 8.960, além de ficar impedida a participação do acusado em concursos públicos de Campinas. Infelizmente, nós sabemos que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então a gente apela para a multa por conta disso. A lei, ela prevê que para a pessoa física vai de 1.000 a quase 9.000 a multa, e para a pessoa jurídica de 1.300 e pouco até R$ 18.000 as multas, né? Vale também salientar que em casos de impossibilidade temporária, que o animal não possa ficar solto, tem que ser adestrado, tem que passar por um adestramento, alguma coisa assim, ou precisa por um período ficar preso, por uma reforma, tem que ser na corrente vai e vem, para que também ele não fique preso num local só, de maneira contínua, rotineira, o que a gente não quer para a gente. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque neste fim de semana, no domingo, o vereador Felipe Marquesi participou de uma ação social no salão da Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, aqui em Campinas. Durante a manhã deste domingo, o vereador Felipe Marquesi, em parceria com a comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição, promoveu uma ação social no bairro Jardim Icaraí, que ofereceu inúmeros serviços gratuitos à comunidade. É um evento social muito importante para a região do Jardim Icaraí, Jardim Estela, todos esses bairros aqui, o Jardim do Lago Continuação, que fazem parte desta região. E esta ação surgiu através de algumas ideias do nosso amigo Djavan, juntamente com o Instituto Redenção, que faz uma ação aqui mensal com a comunidade, e agradecer, em nome do Padre Marcel, toda a comunidade que abriu as portas e hoje está sendo esse evento lindo que está sendo realizado. Desde o ano passado, né, a comunidade foi procurada pelo vereador Felipe Marquesi, né, para estar realizando trabalhos aqui no bairro, né? E com a parceria com o vereador Felipe Marquesi, essa maravilha que vocês estão vendo, nós estamos conseguindo atingir as pessoas necessitadas. Isso para nós é muito importante. Na oportunidade, foram realizados atendimentos na unidade móvel do CadÚnico, serviço de beleza e exames de glicemia, colesterol e pressão arterial. É a disponibilidade dos alunos de enfermagem. Nós temos 5 equipes e aí nós trazemos para eles entenderem qual é a realidade da nossa sociedade e assim contribuir também. O evento também teve espaços de recreação, com distribuição de algodão doce, diversos jogos e brincadeiras para as crianças. Flávia, que é moradora do bairro, trouxe o seu filho e aproveitou a oportunidade. Nossas crianças aqui precisam bastante desse divertimento. Às vezes a gente não tem condições, né, de locomover para outro lugar, né, de ir em outro lugar, e isso daqui traz alegria para o nosso bairro, né, traz uma ação para a nossa comunidade, né, isso é muito interessante, para a gente está sendo muito interessante, acho ótimo. A Fundação José Pedro de Oliveira realizou o plantio de árvores aqui na fachada da Câmara Municipal, o que marcou o início da revitalização do Legislativo. Na última semana, a Fundação José Pedro de Oliveira realizou o plantio de 13 árvores na fachada do prédio da Câmara Municipal de Campinas. A ação marcou o início dos trabalhos da Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Efeitos da Emergência Climática, coordenada pelo vereador Paulo Búfalo. Nós avaliamos, né, que uma das iniciativas de enfrentamento a essa questão das emergências climáticas é a questão do plantio, manejo, cuidado com a nossa arborização. Então nós mobilizamos a Mata Santa Genebra
para poder trazê-la aqui nessa contribuição, né? E fazer esse plantio aqui simbólico, mas muito relevante como uma iniciativa da Câmara Municipal e da Frente. O plantio também busca recompor a arborização da frente do prédio da Câmara. A ideia é no futuro formar um pomar no local, já que no início deste ano uma árvore caiu em razão das fortes chuvas e outra precisou ser retirada por questão de segurança. Demonstrar que a Câmara faz um movimento no sentido de é preciso cuidar das árvores, é preciso que Campinas entenda a árvore como um bem importante para a qualidade de vida, para a sobrevivência de todas as espécies. As espécies são todas frutíferas nativas. Foram plantadas mudas de pitanga, cambuí, araçá e uvaia, além de uma muda de ipê amarelo, todas do bioma da Mata Atlântica. E essa iniciativa, né, do vereador Paulo Búfalo, do presidente Rossini, de estar construindo aqui um pequeno bosque aqui de frutíferas nativas, né, para os passarinhos, para os polinizadores, né, as borboletas, as abelhas nativas. Porque a árvore ela é uma casa, a árvore é uma casa, é um microecossistema. Ela vai ser uma moradia, no caso, desses seres aí tão importante para a natureza e para nós, seres humanos. Né? O fato de ser árvore frutífera, inclusive, para mostrar que as aves também se alimentam e outros pequenos mamíferos dessas árvores. Né? É para mostrar todos os benefícios que uma árvore pode oferecer ao homem. Além de ser um reservatório de água, ajudar na regulação do clima, evapotranspiração, é uma caixa d'água, ajuda a reter água e também abrigo da pequena fauna, né? Então, embeleza a nossa cidade, isso faz bem para a alma, né? Então é tudo isso que a gente quer demonstrar com esse plantio. A Comissão Permanente de Administração Pública recebeu o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, que prestou esclarecimentos sobre a parceria público-privada da iluminação pública. Na primeira parte da 8ª reunião da Comissão Permanente de Administração Pública, o presidente Fernando Mendes, ao lado dos vereadores Carmo Luiz, Jorge Schneider, Gustavo Peta, Edson Ribeiro, Cecílio Santos, Felipe Marquesi, Zé Carlos, Nelson Osseri e do presidente Luiz Rossini, ouviu o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, sobre como surgiu o contrato e a parceria público-privada da iluminação pública. Essa foi a primeira PPP da Prefeitura de Campinas. Ela nasceu com a necessidade que a cidade tem de modernizar o seu parque de iluminação. Como é que se pode fazer isso? Basicamente, trocando o sistema luminotécnico da cidade, que são as lâmpadas de vapor de sódio, por lâmpadas LED. O secretário explicou ainda sobre a economia com essa troca para a lâmpada de LED, o tempo de contrato com a empresa e o modelo de financiamento. Esse contrato que nós temos hoje com a empresa Conecta é uma concessão de serviços por 13 anos. E todo o modelo econômico-financeiro foi feito pela Caixa Econômica Federal, junto com o Banco Mundial e com o IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial. Não só pela melhoria da iluminação, ela é 5 vezes melhor que a vapor de sódio, mas quando ela estiver implantada, o prazo para isso, né, Valdir, se não me falha a memória, são 2 anos, a prefeitura terá uma economia de energia de 70%, junto à CPFL. Hoje nós gastamos perto de 7 milhões de reais por mês com energia, isso deverá ficar aí por volta de 2 milhões e pouco. Após a apresentação do engenheiro Valdir Korchak, onde foram demonstradas as fases que foram seguidas, os vereadores apresentaram demandas. Posso atestar a eficiência dos senhores,
por um trabalho que nós solicitamos e demorou 8 horas para a troca. Então, eu estou satisfeito com o trabalho. Mas a única coisa que eu acho é que vocês podem pensar em ter um canal de ligação mais direta com a Câmara Municipal. Os vereadores são a ponta principal. Nós recebemos no nosso dia a dia, no nosso WhatsApp, no WhatsApp da Câmara, no telefone, na rua, onde nós estivermos, alguém reclama de iluminação pública, como se fosse iluminação pública, como se nós tivéssemos essa função. Se a gente tem ideia de dados, números, quantos pontos de iluminação existem, quantos foram efetuados, e do ponto de vista de percentual, nós executamos 70%, 80%, 90% daquilo que foi contratado. Quando a gente fala nas trocas dos pontos por lâmpada LED, nós inicialmente projetamos 123 mil, 124 mil pontos. A informação agora trazida aqui à casa é que isso pode chegar a 140 mil pontos. Numa conta simples por mês, um contrato de 24 meses, não é isso? Nós estamos falando aí em mais de 5 mil lâmpadas que precisam ser trocadas por mês. Em seguida, vieram as respostas. Canal exclusivo para os vereadores, e até pedir a ajuda do Paulela aqui, se a gente poder pensar numa solução. Né? Hoje nós temos uma proximidade muito forte, né, com a célula, com a área do Luciano, que faz toda a centralização dos pedidos. Né? Mas aí pedir a ajuda do Luciano, do Paulela, para a gente poder pensar juntos num canal mais rápido, mais eficaz do que é o que tem hoje. Dentro do contrato, nós temos 12 prédios públicos, a Academia Campinense de Letra é um deles, né? A Estação Cultura também vai ser iluminada, está sendo contemplada, o Palácio do Jequitibás, que é o prédio da Prefeitura, Ponte Estaiada, a Torre do Castelo. Então, nós teremos 12 monumentos dessa magnitude para receber a iluminação de destaque. E, por fim, a comissão deu parecer favorável a 8 projetos de lei. De autoria da mesa da Câmara, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2025 a 2028. Eu pergunto ao vereador Carmo Luiz como vota. Senhor presidente, eu voto junto com Vossa Senhoria, voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Carlos? Favorável ao projeto. Como vota o vereador Schneider? Eu acompanho o relator, voto favorável. Com 4 votos favoráveis, o projeto está aprovado. 12:00 mais 23 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira com as notícias do Legislativo. E olha só, o vereador Nelson Osseri recebeu respostas ao requerimento enviado à Prefeitura sobre crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista em Campinas e diz que vai tomar novas providências. A Prefeitura enviou resposta ao requerimento número 1823 deste ano, em que o vereador Nelson Osseri solicitou informações sobre as crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista em Campinas. O parlamentar se diz insatisfeito com as respostas recebidas, já que o próprio vereador, por meio das emendas impositivas, destinou à Secretaria de Assistência Social R$1.260.000 para a construção de um centro de atendimento para autistas na cidade. Eu recebo aqui um requerimento de informações dizendo que eles não têm controle de autistas, que eles não têm controle de quantas crianças existem com transtorno de espectro autista, que é o SUS, que é a saúde que tem que atender, a saúde que tem que diagnosticar. Tudo bem, até aí eu sei. Agora, o que eu não entendo é o porquê que a secretária de Assistência Social pede um valor, apresenta um projeto dentro de uma causa que não é da secretaria dela. No Brasil, estima-se que 6 milhões de pessoas possuem o espectro autista, segundo o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos. E em Campinas, com uma população de aproximadamente 1.200.000 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, não há informações sobre o número de pessoas com diagnóstico do TEA na cidade. É muito triste isso, e o requerimento ele mostra essas respostas insatisfatórias que eu vou ter que tomar alguma medida. Uma delas é um requerimento de convocação para que possa se explicar dessa situação.
A terceira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Rodeios e Feiras Agropecuárias, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, foi realizada no plenário da Câmara Municipal. No encontro, a comissão recebeu o advogado Aderbal Bergo e debateu sobre a volta dos rodeios como parte da agenda cultural de Campinas. A Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir sobre a realização de feiras agropecuárias, provas equestres, exposições, leilões e rodeio em Campinas, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, realizou sua terceira reunião na manhã da última terça-feira, no plenário da Câmara Municipal. Para debater o assunto, em especial sobre a possibilidade dos rodeios voltarem a fazer parte da agenda cultural do município, a comissão recebeu o advogado Aderbal da Cunha Bergo. Ele também é professor de Direito Civil e vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Pente. A realização de rodeios é proibida em Campinas por meio de uma lei municipal desde 2003. Protetores e ativistas ligados à causa animal já se manifestaram contrários à ideia. Cidades da região metropolitana, como Americana e Jaguariúna, promovem a festa. A gente fala rodeio, né, irmão? Mas não é rodeio, né? É trazer para Campinas um grande evento agro, onde nós vamos movimentar a cidade, movimentar o turismo, gerar emprego, né? E a gente sabe que a economia hoje, toda ela é proveniente do agro, né? Então, por que Campinas vai ficar fora, né, dessa economia, né, que movimenta aí todo o Brasil? Durante a reunião, o advogado fez uma análise jurídica da lei federal e municipal quanto ao tema e ainda reforçou que o formato genérico da legislação pode levar a interpretações equivocadas. Segundo ele, a criação de cavalos é um mercado que emprega mais de 3 milhões de pessoas e movimenta 26 bilhões de reais no Brasil. Porque o agronegócio é uma vocação natural do Brasil. Porque o agronegócio está intimamente ligada à história e ao desenvolvimento do nosso país. Também participaram do debate o presidente do Clube de Cavaleiros e Charreteiros de Campinas e o ex-vereador Sebastião dos Santos, autor da Lei da Cavalgada. Falar do animal é justo. Temos que preservar a integridade dele também, com os cuidados, com o carinho e com o amor que a gente temos pelo bichinho. Nós estamos aqui para deixar claro, mais uma vez, né, Arnaldo, que a atitude que o vereador está tomando é legal, é importante e indispensável. Cidade de Campinas não tem uma cavalgada legalmente aprovada. E por que não o rodeio? O rodeio vai ser uma pedrinha junto com outras coisas. Por quê? Dentro de Campinas nós temos ali no Ceasa um belo de um parque, acho que é o maior centro de hortifruti granjeiro do estado de São Paulo. Ali tem o Sindicato Rural de Campinas. Aqui no Parque Ecológico também tem uma unidade do Ministério da Agricultura parada. Então a gente quer juntar tudo isso e fazer o quê? Fomentação de empregos, com o apoio maciço do Arnaldo Salvetti e todo o seu gabinete aí, e nós, do Clube dos Cavaleiros de Campinas, fizemos o maior desfile da região de Campinas, foi o nosso. Batemos Jaguariúna, que é tradicional, a Americana não fez esse ano, e outros eventos aí, Festa do Figo, que teve desfile, colocamos 500 cavalos lá, gente. E nesses 500 cavalos não teve um acidente com cavalo, não teve acidente com seres humanos e nada. E foi um evento lindo, maravilhoso. Respeitar os animais é um dever de todos nós e de todos eles. Todos os animais domésticos merecem a mesma atenção e respeito. É preciso uma movimentação da sociedade através da Câmara Municipal, de nossos representantes, no sentido de salvaguardar o direito igualitário do cidadão de Campinas a ter acesso a esse mundo equestre, né? Que não pode ser um privilégio de poucos e deve ser um direito com acesso amplo e restrito a todos, e principalmente iniciando
esse trabalho com exposições que têm a finalidade, inclusive, educativa para as novas gerações. Para o vereador, além de uma adequação na lei, ainda é preciso quebrar estigmas com relação ao assunto. A lei tem muita inconsistência, né? Corrigir essa lei, né? A ideia era fazer uma lei, mas eu acho que pelo que nós conversamos, pelo debate de hoje, fazer uma correção nessa própria lei, começar, né, com exposições, trazer os criadores de cavalos para dentro de um evento, para poder começar um trabalho de sensibilizar as pessoas que nós precisamos ter na cultura que já existe em Campinas para os nossos filhos, né? A 9ª reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas debateu sobre a cannabis medicinal. Confira como foi. Foi realizada na última semana no plenário da Câmara Municipal a 9ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, presidida pelo vereador Nelson Osseri. A reunião contou com a presença do Dr. Orestes Mazariol, especialista em urologia, mestre em Ciências da Cirurgia pela Unicamp e doutor em Ciências da Cirurgia também pela Unicamp. O encontro debateu sobre a cannabis medicinal. Desse tema importante hoje aqui com o Dr. Orestes Mazariol Júnior, sobre cannabis medicinal, para vocês entenderem, né, a diferença da maconha, do uso recreativo, daquele baseado que muitos aí acabam experimentando ou até utilizando assim, de forma a pensar que não leva a nenhum prejuízo, e a questão da cannabis, a questão da cannabis medicinal. O Dr. Orestes realizou uma palestra sobre o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Me surpreendeu o grupo jovem, eu acho que aqui é o grande ponto, porque essa juventude que vai entender que ela não pode entrar nesse esquema que está acontecendo. E o tema da palestra, eu coloquei ali, é flagelo do século XXI, é a calamidade do século XXI, são as drogas. Vício, adicção, é a dependência química. E os viciados, eles têm um desejo permanente e intenso de usar a droga. E por mais que se fale, todos os estudos mostram que isso enfraquece o autocontrole e altera a função cerebral. O presidente da comissão acredita que o tema debatido é de extrema relevância, principalmente em relação aos jovens conhecerem mais sobre as drogas. Eles precisam conhecer, não através de rede social, não através do amiguinho que falou que tem um amigo que fuma e nunca teve problema, mas através de especialistas, através de pessoas que vivem 24 horas gerenciando casos, problemas relacionados ao uso e abuso de substâncias ilícitas, de maconha, de cocaína e outras drogas, tantas essas que foram apresentadas hoje nessa comissão. Então, assim, são essas pessoas que podem trazer com propriedade e deixar esses jovens um pouco mais protegidos, para não caírem não só em fake news, mas também em armadilhas do próprio tráfico de drogas. As pessoas precisam quebrar esse paradigma e começar a debater esses assuntos polêmicos aqui na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. E é o que eu falo sempre, enquanto eu estiver vereador do município de Campinas, cidade que eu nasci, que eu amo, eu vou continuar militando nessa questão das políticas de prevenção às drogas, sempre levando informações verídicas, fatos, né, para que esses jovens possam estar mais protegidos e os pais, principalmente os pais, mais seguros com os jovens. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 69. E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está, em definitivo, projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que disciplina a instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações e afins autorizados, homologados ou fiscalizados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Na prática, a proposta estabelece novas regras para a instalação de antenas de celular aqui em Campinas. Para você conferir a pauta completa, ficar muito bem informado com todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.leg.br.
www.sp.leg.br. É fim de semana ruim para as equipes aqui da cidade na Série B. Pela ordem cronológica, o Guarani entrou em campo primeiro, foi a Londrina, não conseguiu a vitória e se afastou do G4. O primeiro ataque foi do Guarani aos 12 minutos com Gustavo França, que arriscou de longe, mas à direita do gol. Até que aos 14 minutos, Alan Santos perdeu a bola no meio-campo para Paulinho Mocelin, que avançou e tocou para Iago Dias, que finalizou. O goleiro Douglas Borges defendeu parcialmente. A bola bateu na trave e sobrou novamente para Paulinho Mocelin, que mandou para o fundo das redes. 1-0 Londrina, só que não. No momento do chute, o atacante do Tubarão estava em posição irregular, então segue 0-0. O Bugre respondeu em cobrança de escanteio, Ivan Alvarinho subiu sozinho e Neneca conseguiu espalmar. Aos 29 minutos, o Bugre respondeu com Gustavo França, que bateu colocado, mas à esquerda do gol. Nos acréscimos da primeira etapa, Paulinho Mocelin, sempre ele, tentou de novo, mas parou no goleirão do Bugre. No segundo tempo, logo aos 30 segundos, Ariel serviu Iago Dias, que perdeu o gol na pequena área. Rafael Vaz de cabeça assustou o goleirão bugrino. Somente aos 30 minutos, o Guarani chegou com perigo e quase sem querer, viu? Porque Mike chutou de longe e Neneca, esperto, conseguiu defender. Aos 37 da etapa final, Paulinho Mocelin deu esta entrada em Bruno José e foi expulso. Só que o Bugre não aproveitou e, pior, nos acréscimos, Alan Santos, o zagueiro bugrino, também foi expulso. Então ficou nisso, Londrina 0, Guarani também 0. Bom, o Bugre chegou ao 5º jogo sem vitória, terminou a rodada na 8ª colocação com 56 pontos a 3 do G4, mais um desempenho abaixo de toda a equipe. O técnico Humberto Louser vai ter uma semana para trabalhar o time, porque o Guarani só volta a campo na terça-feira da semana que vem, dia 14, contra o Criciúma, aqui em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, confronto direto e importante para as pretensões do Guarani, que tenta conquistar o acesso, restando apenas 3 jogos para o término da competição. E no sábado, a Ponte Preta recebeu o Avaí aqui em Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli. Perdeu de novo e agora entrou na zona de rebaixamento. O Avaí começou melhor e aos 14 minutos, Giovani bateu firme. Kaique França deu o rebote. O meia cruzou novamente e a zaga pontepretana conseguiu afastar. Somente aos 31 minutos a Ponte chegou com perigo. Elvis cruzou, Gé cabeceou, mas nos braços de Gorbon. Aos 44 minutos, o Avaí acertou a trave de Kaique França. No rebote, Gabriel Poveda, sem marcação, acertou o travessão. Que gol perdido! Até que aos 17 minutos, o Avaí puxou contra-ataque e foi fatal. Wellington escapou pela direita e cruzou o rasteiro. E Jean Lucas, na segunda trave, mandou para o fundo das redes. 1-0 para os visitantes. A Ponte respondeu aos 24 minutos com polvideiro, mas Igor Bom com o pé defendeu. No rebote, Castro, de longe, mandou para fora. Aos 44 minutos, mais um cruzamento na área e Gé de cabeça acertou o cantinho, mas o inspirado Igor Bom defendeu mais uma. Nos acréscimos, a Ponte insistiu pelo alto, agora Castro cabeceou, mas a bola insistiu em não entrar, bateu na trave. No bate-rebate, Gé empurrou o defensor do Avaí e chutou. A bola bateu no braço do zagueiro Douglas dentro da área. Pênalti para a Ponte. Só que não. O VAR chamou o árbitro e a falta do atacante pontepretano foi marcada.
Então, no majestoso Ponte Preta 0, Avaí 1. E a Ponte chegou à 10ª partida sem vitória. O técnico João Brigatti ainda não venceu à frente da equipe. Time segue com o pior ataque da competição e a situação está muito complicada, porque com a vitória do Tombense contra o Sampaio Corrêa, a equipe pontepretana entrou na zona de rebaixamento. A Chapecoense joga amanhã contra o CRB fora de casa e, se vencer, também pode ultrapassar a Ponte na tabela de classificação. Macaca volta a campo no sábado, 6 horas da tarde, contra o Tombense, fora de casa, situação complicadíssima do clube. A gente segue atualizando durante a semana. E tem mais futebol aqui na tela da TV Câmara Campinas, viu? Porque no fim de semana aconteceu a 6ª rodada do futebol amador masculino de Campinas, Série Ouro A. Vamos aos resultados. Pelo Grupo A, o líder Vila Boa Vista venceu por 3-1 o Matina Futebol Clube. Já a equipe do Cruzeirinho ganhou por 2-1 do Atlético São Marcos Só Moleques. E em jogo com apenas um gol, o Flamengo Santa Mônica derrotou o Família Campo Belo por 1-0. E na outra partida, o Monte Cristo goleou o Parquenhumas por 3-0. Já pelo Grupo B, o Bayer Itajaí ganhou do São Bernardo por 2-0. E se aproximou do líder Galácticos, que empatou em 1-1 com a equipe do Vila Costa e Silva. Ainda pelo Grupo B, Novo Horizonte venceu o time do Unidos do Novo Campos Elíseos por 3-1 e o Vila Rica aplicou 3-0 no Santinho Futebol Clube. Pelo Grupo C, Três Marias perdeu de 2-1 para o Imperial Vida Nova. E em jogo com 5 gols, Bangu venceu o Grêmio Cafezinho por 3-2. Nos outros jogos do grupo, vitória do Esporte Clube Pureza por 1-0 em cima do São Luís e também com um placar de 1-0, o Atlético de Madrid Vila Formosa derrotou o Unidos Ademar Barros. Já pelo grupo D, 3 partidas ficaram no empate. Carlos Lourenço 1-1 com o Jardim Fernanda, Parque Brasília também 1-1 com o time do Acadêmicos do DIC 6, Osiel Futebol Clube 2-2 com o Bártiras Futebol Clube, e já o Granada Futebol Clube goleou por 3-0 o Amigos Futebol Clube e assumiu a liderança do Grupo D. Rodada agitada neste fim de semana com muitos gols pela 6ª rodada da Série Ouro A e as mulheres também entraram em campo, só que pela 4ª rodada do futebol amador. Confira os resultados, até porque tivemos goleadas. Pelo Grupo A, chuva de gols. As meninas do FAO Feminino Campinas golearam por 8-0 a equipe do Luxúria. E em partida também com bastante gols, o time do Osiel venceu a equipe do Efatá Esporte Florense 2 por 5-1. Ainda pelo Grupo A, União São José e Meninas Parque ficaram no 1-1. Pelo Grupo B, as meninas do Damas da Bola ganharam por 3-0 do Flamengo Santa Mônica. Mesmo placar da partida entre Atlético Unidos e Anchieta. 3-0 para as garotas do Atlético Unidos. E a equipe do Vida Nova, X1 Campinas, venceu o Arsenal Andorinha por 2-0. A semana começou com sol, céu azul, tempo aberto e a temperatura sobe, viu? Nesta tarde pode chegar aos 28 graus. Para amanhã, terça-feira, segue essa tendência do sol durante todo o dia, com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. É uma massa de ar seco que está estacionado aqui por Campinas e região. Sobre as temperaturas, olha só, elas seguem subindo, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, terça-feira, então, 7 de novembro, mínima de 17 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. Uma grande amplitude térmica, em 17 graus, logo cedinho, faz aquele friozinho por conta do vento, mas rapidamente a temperatura sobe e faz calor nesta terça-feira aqui na cidade de Campinas. Tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, porque hoje, como é segunda-feira, tem a reunião ordinária às 6 horas da tarde, a de número 69, com as discussões e votações dos 10 projetos que estão previstos. E amanhã, a partir das 9h30 da manhã,
acontecem 2 reuniões extraordinárias aqui no plenário da Câmara Municipal para discutir a implantação do Refis 2023, que é um programa de recuperação fiscal que tem o objetivo de facilitar a regularização e a renegociação de dívidas tributárias ou não tributárias de pessoas físicas e jurídicas, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Portanto, continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã após essas reuniões extraordinárias. Até lá. Tchau, tchau.